Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. É um prazer estar aqui. Bom, para colocar aqui esse debate, vamos começar com a pergunta direta e reta. Cortella, você acredita em Deus? Olha, a ideia de Deus ela é muito variada, porque você sempre precisa usar a expressão entre aspas. Não existe só a ideia de Deus. Pode ser no plural, pode ser deuses, pode ser deusa, variará na história humana. Pode ser uma força, pode ser uma crença na própria energia humana. Aquilo que se chama de uma força que é superior e anterior a nós, pode ter vários nomes. Se você disser, se eu acredito em Deus, eu teria que te retornar a pergunta dizendo qual deles e de que como é. Acredito eu, Cortella, em alguma força que faz com que a vida não seja mera biologia, mera materialidade? Sim. Essa força pode ser denominada Deus por alguns. Outras pessoas não têm esse tipo de percepção, nem precisam ter. Mas, de maneira geral, na história humana, não há nenhuma sociedade, nenhuma, em que a presença de crenças não tenha sido possível. Existe também, é óbvio, a possibilidade de não ter esse tipo de crença. Por outro lado, a ideia de religião em si, ela é algo que é muito recente, né, no nosso tempo histórico. A organização de cultos, de ideias, de pessoas. Por isso, de novo, acredito eu numa força, que a vida não é uma banalidade, sem dúvida. Pode chamá-la de Deus? Acredita em uma força, então, Sim. superior. Pode chamá-la de Deus? Posso. O Daniel não chamaria, né? Portanto, a lógica em si é a lógica da pessoa. Ela variará. Não há nenhuma obrigatoriedade. Por último, como eu que sou... Uma força, então, Sim. superior. Pode chamá-la de Deus? Posso. O Daniel não chamaria, né? Portanto, a lógica em si é a lógica da pessoa. Ela variará. Não há nenhuma obrigatoriedade. Por último, como eu costumo dizer sempre, religião não é coisa de gente tonta, religião é coisa de gente. É que tem gente que é tonta e gente que não é. Mas tem gente tonta na ciência, na filosofia, no jornalismo, na política. Portanto, religião é coisa de gente. O modo como se lida com ela variará, né, nas sociedades e nas pessoas. Daniel. Só um adendo, existe um grupo de indígenas brasileiros que foi estudado por um antropólogo, me escapa o nome agora, depois eu posso dar as referências, que não possui crenças em seres metafísicos. É uma exceção conhecida. Eu não conheço. O que te leva a não acreditar em Deus? Essa é uma excelente pergunta, porque os ateus, na verdade, pensam no contrário. Especialmente porque as crianças não nascem com crenças metafísicas. As crenças, na verdade, todas elas, essas crenças de ordem religiosa, elas são adquiridas e geralmente impostas às crianças, né? As crianças, às vezes, não sabem nem falar direito e estão aprendendo a rezar. Então, moral da história, todos nascemos ateus, sem exceção. Todas as crianças nascem ateias e elas não se tornariam cristãs se não houvesse um cristão fazendo com que elas fossem cristãs. Elas não se tornariam muçulmanas se não houvesse um muçulmano fazendo-as muçulmanas, né? Então, as pessoas nascem ateias e, a menos de alguma força contrária, elas continuarão sendo ateias grande parte da sua vida ou a sua vida inteira, que é o meu caso. Então, eu nasci ateu e tive a felicidade de não ter pais que me impuseram crença nenhuma. Eu comecei a pensar sobre o assunto por mim mesmo, quando eu achei conveniente. Nunca adquiri a crença, nunca me foi forçada. E, naturalmente, desde sempre, eu cheguei à conclusão de que não havia deuses. Na verdade, esse é um caminho um pouco diferente da grande parte dos ateus, porque este é um país de maioria religiosa. Então, a maior parte das crianças não tem a opção de ser ateia depois que nasce e acaba depois voltando ao ateísmo, né? No Brasil, a imensa parte dos ateus, ele saiu do ateísmo, foi doutrinado e em algum ponto da vida começou a refletir sobre o assunto e voltou.